Bacana. Continuando então, pessoal, o nosso amigo Platão teve um discípulo. E o discípulo do Platão foi um camarada muito famoso e muito importante para a história da filosofia, chamado Aristóteles, ok? Veja bem, o período em que vivem Platão e Sócrates é um período que normalmente é chamado de humanístico, ou socrático mesmo, ou antropológico da história da filosofia. O próximo camarada, que é o Aristóteles, inaugura um momento da filosofia que é chamado de período sistemático. Por quê? O nome já diz, né? Aristóteles foi um cara que era brutalmente organizado, realmente sistemático mesmo, mas o lance foi o que ele fez com a filosofia. Ele pegou todas as obras, né, tudo que tinha escrito de filosofia antes dele, e leu, estudou com calma e organizou em áreas. Organizar em áreas é como se você estivesse organizando em pastas diferentes. Organizar em pastas é sistematizar. Aristóteles pegou tudo aquilo que estava escrito, principalmente dos pré-socráticos, e leu aquilo tudo com atenção e escreveu sobre aquilo, já sobre o nome dele, né? O que eu já falei para vocês? Já há mó tempão. Os pré-socráticos escreviam em um formato que a gente pode chamar de fragmentos, entendeu? Fragmentos. Assim sendo, os pré-socráticos escreviam, tipo assim, as ideias deles, como se fosse uma postagem hoje em dia. Tive uma ideia, posto um negócio lá. Tive outra ideia, posto outro negócio lá. Aliás, agora é assim, né? É mais na mão. Aí tá. Só que isso fazia com que os pensamentos muitas vezes ficassem desorganizados. Então Aristóteles, dizem que, junto com discípulos dele, foi lá e leu essas obras todas, entendeu? Todas não, né? Mas tudo que foi interessante para ele. E ele foi separando em áreas. Por exemplo, peguei uns escritos aqui de um pré-socrático que falam sobre natureza, falam sobre plantas, falam sobre vida, biologia. Tem uns escritos aqui que falam sobre números e relações entre os números e efeitos da natureza, matemática ou física, certo? Aí tem umas questões que falam sobre, tem uns escritos que falam sobre relações entre seres humanos, sobre vida em sociedade, sobre regras de convívio. Vou chamar isso aqui de política, entendeu? Então Aristóteles foi separando essas áreas e depois escreveu livros com esses temas. Beleza? Por isso que a gente tem vários livros. A gente tem a política de Aristóteles, ética de Aristóteles, a física de Aristóteles, a metafísica de Aristóteles, beleza? Ele escreveu sobre tudo. Só que o que acontece? O Platão, mestre dele, era um cara que era focado no mundo das ideias, lembra disso? Para Platão, tudo é em vista do mundo das ideias. Aristóteles não concordava com isso. Aristóteles não achava coerente, não achava correta essa visão de tudo que eu faço na vida é para chegar no mundo das ideias. Então, com isso, houve um rompimento. O período que a gente chama de clássico da filosofia compreende Sócrates, Platão e Aristóteles, certo? É o período clássico da filosofia. Tem um mosquito aqui. É o período clássico da filosofia. Sócrates, Platão e Aristóteles. Só que Sócrates e Platão são basicamente uma coisa só, entendeu? E Aristóteles, aí ele muda o caminho. E por que ele muda o caminho? Basicamente porque ele não concordava com a teoria das ideias. Na realidade, Aristóteles até fala sobre a divindade, numa coisa que a gente vai estudar que se chama princípio da causalidade, certo? Que é muito importante para a filosofia medieval depois. Só que o Aristóteles, ele não aceita, tem até uma imagem que eu vou deixar para vocês também no plural, na plataforma, que é assim, é uma pintura. No centro dessa pintura tem Platão fazendo assim, que indica o pensamento dele. Tudo é em vista do mundo das ideias. E ao lado dele tem Aristóteles, assim, ó, com a mão para baixo, que indica o pensamento dele. Para Platão, tudo é em vista do mundo das ideias. E para Aristóteles, Platão,
tem um mundo aqui, ó, que a gente ainda não entende, que a gente não conhece. Eu prefiro prestar atenção nesse mundo, sacou? Então, com isso, Aristóteles sai da academia. O que é academia? Ele para de malhar? Não. Aristóteles sai da escola de Platão, que se chamava academia, e ele funda a sua própria escola, que ficou conhecida como Escola Peripatética de Filosofia, certo? E os seus estudantes, né, os seus amigos e colaboradores são conhecidos como os peripatéticos. Quem já assistiu Merli vai gostar agora, né? Mas sacou? Então, esse é o básico introdutório do nosso amigo Aristóteles que a gente tem que ver essa semana, beleza? Discípulo de Platão. Um detalhe importante. Aristóteles foi mestre, ou seja, ele foi o responsável, o tutor do nosso conhecido, famosíssimo Alexandre o Grande, certo? Então Aristóteles foi o responsável pela educação do Alexandre o Grande, o famoso, certo? Nos primeiros anos de sua vida. Vê como é que o Aristóteles é um cara com contexto, né? E aí, outra coisa interessante para a gente fechar é que o Aristóteles não nasceu em Atenas. Aristóteles nasceu na Macedônia. Ele chegou em Atenas na adolescência, certo? Em torno de 17 anos, se eu não me engano. Lá ele conheceu Platão e começou a estudar filosofia. E aí depois rompeu, como eu já falei, com essa teoria das ideias do Platão e passou a seguir seu próprio caminho. Beleza? Isso aí, galera. Bacana.